Senhor amado, alcançando, Paizinho, o teu povo, alcançando o nosso coração, Pai, aquilo que nós precisamos, Pai, manifesta o teu poder, Espírito Santo, manifesta a tua palavra, Senhor. Pega fogo nessa noite, Senhor. Hoje é noite de ceia, Senhor amado. Nós queremos, Pai, e ofertamos para ti esse culto, Pai, essa celebração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, amada igreja. Quantos apaixonados por Jesus tem aqui essa noite? Para ensaio tá bom. Quantos apaixonados por Jesus temos aqui esta noite? Aleluia. Não é apaixonado pelo namorado, namorada, é por Jesus mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse. No capítulo 19. No versículo 11 ao 16. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 19, versículos 11 ao 16. Se você não trouxe sua Bíblia, tem no projetor, mas não se acostume com o projetor, traga a Bíblia, se acostume. Vamos ser iguais àqueles irmãos de antigamente que andavam com a Bíblia debaixo do braço. Amém? Está escrito desta forma poderosa e maravilhosa, palavra de nosso Deus. E então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero que você abra também 17:14. E então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Amém, amada igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O tema da nossa mensagem desta noite: ninguém é superior a Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? E você já entregou a sua vida para Ele? Glória a Deus. Nenhuma força é superior a Jesus. Fazendo esta mensagem durante esta semana, lembrando de Jesus Cristo, e como é gostoso lembrar de Jesus Cristo, como é gostoso lembrar que Ele é o nosso grande companheiro, o nosso grande amigo, fiel, justo, amigo para todas as horas, que caminha conosco nesta terra, que através
do seu Espírito nos fortalece tantas e tantas vezes, que nos anima, que caminha conosco, que sofre conosco, que ri conosco, que chora conosco, que nos levanta, que luta as nossas lutas ombro a ombro, lado a lado, que nos fortalece, nos trazendo palavras de ânimo, que nos ajuda a enfrentar as forças espirituais do mal, que nos ajuda a vencer a carne, o mundo, o diabo, que nos ensina que somos apenas viajantes nesse tempo e que temos moradas eternas em uma nova terra e em novos céus. Você pode aplaudir esse Jesus? Aleluia! Aleluia! Glória a Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. Ele é aquele que era, que é e que há de ser eternamente. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele era, Ele é e Ele há de ser para todo sempre. Ele é a estrela da manhã, o Alfa e o Ômega. Não há ninguém como Ele, e não há nenhuma força sobrenatural ou natural que seja superior a Jesus Cristo. Amém, queridos? E esse Jesus está voltando. Tinha que sair um amém bem forte. E esse Jesus está voltando. Aleluia! Glória a Deus. Mas, queridos, ainda na sua volta, no seu retorno, a Bíblia nos diz que ainda vai haver uma guerra, uma grande e terrível batalha, dito como a última batalha de todos os tempos, o final de tudo. Haverá uma guerra como nunca vista. O sangue será derramado de tal forma que ele vai estar pelas ruas a mais de 1 metro de altura. A Bíblia nos diz, no texto desta noite, sobre esta guerra, sobre esta batalha, chamada por muitos como a Batalha do Armagedon, no Vale do Megido, ou do Megido. Na verdade, Armagedon e Megido é a mesma coisa. Por isso, amados, o texto desta noite nos mostra um Jesus diferente daquele que nós estamos acostumados a pregar, normalmente numa noite de ceia. Não mais aquele Jesus sofredor, não mais aquele Jesus que foi humilhado, não mais aquele Jesus que foi cuspido na cara, que levou tapas, que foi blasfemado, zombado, escarnecido. Aquele Jesus que diz a palavra de Deus que ficou calado, quieto, como um cordeiro para o matadouro ele foi. Não mais esse Jesus. Diga comigo, não mais esse Jesus. Diga, não mais humilhação. Aleluia, não. Esse Jesus que foi humilhado não vai ser esse Jesus que vai voltar. Não vai ser esse Jesus que vai voltar. Aquela figura frágil que caminhou para a cruz, para a morte, que nós vimos e vemos em filmes, e as lágrimas rolam pelo nosso rosto. Agora nós estamos vendo um Jesus absolutamente diferente. O texto nos diz que ele estava, e então olhei e vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro,
e Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito, que somente Ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu nome, sobre a coxa, traz escrito este nome. Mais alto este nome. Ok, mais alto agora. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. O texto nos mostra, amada igreja, que ele não vem só. Sim, ele já não está mais sozinho. Quem é que vem com ele? No versículo 14, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalo branco. Quem é que vem? Um poderoso exército de seres angelicais. Mas a Bíblia nos relata que vem mais gente com ele, que não é só os anjos, não é só o Miguel, não é só o Gabriel, os arcanjos, que vem muito mais gente com ele. A palavra do Senhor nos relata que tem muito mais guerreiros vindo com ele. Quem são? São os salvos. São os salvos. É nóis, pastor. Aleluia. É nós, Cris. São os seres humanos. É a igreja. A igreja triunfante de todos os tempos. A igreja ao qual Jesus fez companhia. Não apenas desses 2000 anos de vida, se ele viesse hoje, mas desde Adão e Eva. Porque a palavra de Deus nos diz que quando ele morreu na cruz, ele morreu por todos. Ele morreu por aqueles que aguardavam a promessa lá do Velho Testamento, até a sua volta. Todos os salvos, queridos, todos os salvos que morreram e que não entregaram a vida para outro a não ser para ele, esse povo estará voltando com ele para reinar para sempre. Glória a Deus. Os salvos, a igreja triunfante. E eu estava lembrando, quem poderia estar ali com ele? Dos famosos da Bíblia: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jó, Paulo, Pedro. E se eu já tiver ido, Ismael, Rogério, Luciene, Robson, você vai estar ao lado desses heróis da fé. Você vai estar ao lado de muitos e muitos heróis da fé que nós não conhecemos, mas que deram a vida por amor a Jesus. No versículo 14 do capítulo 17 que nós lemos, diz exatamente isso. E então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele, diga aí, com ele, vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. É você, sou eu. Aplauda o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória. Glória.
Glória, glória, glória a Jesus. Sabe, querido, se Jesus lutou aqui na terra ao nosso lado, para que nós vencêssemos todas as nossas batalhas, todas as nossas lutas, todas as nossas tribulações, todos os nossos sofrimentos. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você? Você pode dizer o que aconteceu com você esta semana, que Jesus operou junto ao teu lado, que Jesus caminhou com você, algumas situações que você viu a mão de Deus na sua vida, porque essa foi a promessa dele para todos nós, que Ele não nos deixaria, que Ele não nos abandonaria, amém? E Ele batalhou conosco e continua batalhando, mas se Ele está conosco e esteve conosco todo esse tempo, agora no seu retorno, aleluia, nós estaremos com Ele, nós estaremos com Ele. Agora nós vamos dizer para Jesus: não, Jesus, sozinho você não vai mais, agora é nós, estamos contigo, vamos buscar o povo que está lá na terra, vamos buscar aqueles que continuam sofrendo por amor a Ti, para que nós formemos o grande povo de Deus para todo sempre. Glória a Deus. A primeira batalha Jesus venceu sozinho. Ele foi para a cruz sozinho. Seus amigos o abandonaram. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam dia a dia com ele, o abandonaram. Pedro, que disse: nunca te abandonarei, o abandonou. O querido e amado João ficou de longe. A palavra nos ensina que quando ele foi à cruz, quando ele foi pregado na cruz, e no momento crucial da sua morte, os anjos o abandonaram, o Pai o abandonou, o Espírito Santo virou as costas para ele. Ele tinha que passar pela maior luta da sua vida, absolutamente sozinho. Mas na última batalha, ele não estará só. Na última batalha, aqueles que sofreram com ele, aqueles que lutaram com ele, aqueles que venceram com ele, aqueles que disseram para ele: não te largo. Eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso perder emprego, eu posso perder família, não te largo. Esse virá com ele. Esse virá com ele. Queridos, há uma tristeza em meu coração, e eu creio que no coração de todos os pastores, quando a gente vê pessoas desistindo, quando a gente vê pessoas largando o reino, dizendo: não quero mais, porque essas pessoas estão perdendo simplesmente a sua salvação, estão perdendo a vida eterna. As palavras que têm que sair da nossa boca para Ele têm que ser essas: nunca te abandonarei, nunca te deixarei, aconteça o que acontecer, nunca te deixarei. Mas nós estamos buscando o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, e quando essas coisas não vêm, para quê? Para que Jesus? Para que Jesus? O impressionante de tudo é que Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu vida eterna. Ele prometeu salvação. Hoje, queridos, nós também podemos ser humilhados, sofremos pelo Evangelho, lutamos pelo Evangelho, batalhamos pelo Evangelho,
somos às vezes escarnecidos pelo Evangelho, zombados pelo Evangelho, perdemos emprego pelo Evangelho. Já contei isso aqui, eu perdi meu emprego de 5 anos, um dos melhores empregos da minha vida, porque eu não fazia o que eles queriam que eu fizesse, as coisas que não agradavam a Deus naquele lugar eu não fazia, até que o meu chefe disse: Ismael, é pessoal, você é um empregado muito bom, mas é pessoal, ele deixou bem claro, é pessoal. Eu não te quero mais aqui, você está despedido. E eu falei: glória a Deus, porque eu perdi o emprego por amor a Jesus. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não tem coisa melhor do que perder alguma coisa ou alguém por amor a Jesus. E se somos humilhados, zombados, escarnecidos, perdemos emprego, perdemos família muitas vezes, mas quem é que vem com Ele? Quem é que vem com Ele? Quem é que vem com Ele? Vai, quem é que vem com Ele? Somos nós. Somos nós. Aqueles que Jesus falou: eu fui perseguido, vocês serão também. Eu fui humilhado, vocês serão também. Glória a Deus. Eu vejo pessoas, queridos, indo para países como missionários com seríssimo risco de morte. E essas pessoas deixam família, trabalho, se despedem das suas famílias, dizendo: talvez nós nunca mais nos vejamos nesta vida. E essas pessoas desistem. Não. E sabe o que acontece? Muitas hoje estão morrendo. Nesse momento, missionários estão morrendo por amor a Jesus. Nunca mais vão ver as suas famílias, mas não desistiram, não negaram a sua fé. E são esses que vão voltar. E são esses que Jesus no seu cavalo branco vai olhar para trás e vai dizer: vamos! E a igreja junto com seus anjos vão dizer: vamos! É agora! E quando Jesus voltar, queridos, a Bíblia nos diz que Jesus vem destronando toda a força, oposição, principado, potestade e forças espirituais do mal. Quando Jesus vem, vai ser um cai-cai. Mas não é cai-cai não são. É cai-cai de desespero. O Apocalipse nos ensina que o dragão, a besta, o falso profeta, o anticristo, a Babilônia e os selados da Babilônia estarão caindo todos. Quem são os selados da Babilônia? A Bíblia nos diz que são aqueles que aceitaram o número da besta, ou o nome da besta. São as pessoas que disseram: eu não vou passar fome, eu não vou deixar a minha família passar fome, eu não vou perder emprego, pelo nome de Jesus. Nesse tempo, amados, muitos cristãos negarão a sua fé. Muitos cristãos aceitarão o número da besta. E a palavra do Senhor nos diz que essas pessoas
junto com o dragão, junto com a besta, junto com o falso profeta, junto com o anticristo, junto com a grande Babilônia, irão todos para o lago de fogo. No versículo 20, nos diz: no entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O texto está falando para nós esta noite de algo novo, de algo diferente. Nós estamos acostumados a falar de céu e de inferno. Agora a Bíblia está nos apresentando o lago de fogo. O lago de fogo, queridos, é muito pior que o inferno. O lago de fogo, ele é tão pior que diz que o próprio inferno será tirado para ele. E o texto nos diz que os primeiros que inaugurarão o lago de fogo, porque o lago de fogo está lá zerinho, prontinho, mas ninguém foi para lá ainda. Os primeiros a inaugurarem o lago de fogo serão a besta e o falso profeta. E eu fiquei pensando, por que o falso profeta? Porque o falso profeta, queridos, é o que está dentro das igrejas. O falso profeta não se encontra no governo, não se encontra nas escolas. O falso profeta não se encontra nas ruas. O falso profeta encontra-se dentro das igrejas, profetizando mentira, profetizando heresias e enganando a muitos, com promessas de seduções, de felicidade, de prosperidade. Milhares e milhares de milhões estarão caindo nas mãos do falso profeta. E ele será um dos primeiros a inaugurar o lago de fogo. No versículo 21 nos diz então: todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Todas as pessoas que estiverem vivas naquele momento, mas que não acreditaram nas palavras de Jesus. Sabe aquele demônio chamado nada a ver? Não dá nada não? Esses são demônios. O que tem? São 3 castas de demônios que são os preferidos dos crentes. Você apresenta a Bíblia, a palavra de Deus para essas pessoas, dizendo: meu irmão, cuidado meu irmão, olha a palavra de Deus, olha o que está escrito aqui. Não caia nesse engodo, não vá por esse caminho. Ah, pastor, nada a ver. Aí o diabo monta no cangote do crente e faz um estrago tão grande na sua vida que o leva a perder a salvação. Sabe, meus irmãos, quando Jesus voltar para a terra, ele vai encontrar aqui 2 tipos de igreja. 2 tipos de igreja. A primeira é a igreja vendida. É aquela que se entregou à grande Babilônia. É aquela que amou o mundo de tal maneira
que perdeu a salvação. A igreja vendida, ela estará tão atuante, tão forte, tão maravilhosa, tão linda, tão cheia, mas ela é vendida. Ela se entregou, ela se vendeu. Eu costumo dizer que muitas pessoas estão pregando Jesus, pregando o nome de Jesus, mas estão vivendo mamon. O que eles querem na verdade é o Deus dinheiro. E se não houver dinheiro, também não há Jesus na vida deles. São a igreja vendida. No capítulo 4 do versículo 18, há um recado de Deus para a igreja vendida. Capítulo 18, versículo 4. E então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela quem? Povo meu. Retirai-vos dela quem? Bem forte, retirai-vos dela quem? Meu Deus do céu. Olha o recado de Deus. Olha o recado de Deus. Retirai-vos dela, povo meu. Para quê? Para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes das pragas que a atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Retirai-vos dela, povo meu. A grande Babilônia, queridos, é considerada um sistema mundial de religião e governo. E o que é que nós estamos vendo hoje, amados? A igreja de Cristo se aliançando com o governo. Uma coisa que Deus nunca disse para fazer. Mas eles têm uma boa desculpa. Eles dizem: nós precisamos de aliados do governo, para que, se houver alguma perseguição, essas pessoas irão nos ajudar. Parece bom, mas não é, porque Deus não mandou que se fizesse isso. Então ele diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, e para não participardes das pragas que a atingirão. Jesus está dando oportunidade. Na verdade, as pessoas dizem: mas Jesus está demorando. E há uma parábola na Bíblia que fala sobre isso. O dono da terra estava demorando. E os trabalhadores, os arrendadores daquela terra disseram: ele está demorando. E começaram a fazer coisas erradas. Cuidado, queridos. A gente pode começar a pensar dessa forma também. Talvez Jesus nem volte. Quem é que acredita na volta de Jesus? Quem é que está vivendo a volta de Jesus? Porque essa é a forma de nós vivemos nesse mundo. Há uma frase que diz: viva o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã.
Se você tem certeza de que Jesus voltaria amanhã, o que você estaria fazendo hoje? Mas a frase continua, ela diz: viva também de uma forma tal que Jesus nunca voltasse. Então trabalhe de tal forma que Jesus nunca voltasse. Então nós, crentes, nós estamos vivendo entre o já e o ainda não. Então o já é o viver espiritual. Nós vivemos aguardando a volta de Jesus. E o ainda não é trabalhar, é estudar, é constituir famílias. Porque esse ainda não pode demorar. Então essa é a igreja vendida. E Jesus está dizendo para ela: sai dela, povo meu. Ele está dizendo: saia dos erros, conserte a sua vida, acerte o seu passo com Jesus. E a segunda igreja é a igreja militante, que continua guerreando contra o mundo, continua guerreando contra a carne, continua guerreando contra as trevas, contra o diabo. É a igreja que não desiste, que não desanima. É a igreja que trabalha aguardando a volta de Jesus. Alguém mexeu aí nessa mesa? Para esta, Jesus diz algo absolutamente sensacional. Ele diz: ao vencedor. E esta frase e estas palavras estão em todas as 7 cartas do Apocalipse. Em todas as cartas, Jesus termina dizendo: ao vencedor. E é o que nós vamos ouvir quando nós chegarmos na presença dele. Amém? E ele vai dizer: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Glória a Deus. Ao vencedor. O vencedor são os guerreiros de Deus na terra, que disseram não para o pecado, que disseram não para o mundo, que disseram não para todos os convites errados, que negaram a prostituta, a grande Babilônia, que não fizeram parte desse sistema, que não aceitaram as coisas desse sistema, simplesmente porque lhe és imposto. E eu fico absolutamente preocupado, queridos, com as propagandas, porque o papel da propaganda é nos induzir a comprar. O papel da propaganda é fazer com que nós aceitemos as coisas que eles querem nos vender. E como eu vejo a igreja se vendendo dessa forma, qualquer coisa que aparece na televisão como propaganda, no outro dia o povo crente está querendo. Não quer nem saber se aquilo é realmente de Deus, se aquilo não é, se aquilo vai edificar a sua vida ou se não vai. O vencedor são aqueles que não venderam a sua fé, e mesmo diante da morte, não negaram o nome de Jesus. São aqueles que foram encontrados lutando pelo reino de Deus, pelo Evangelho, fazendo discípulos. Olha para o teu querido ao lado e diga, dá um cutucãozinho nele e diga: ei, faça discípulos. Aleluia, glória a Deus. Deus deu um recado. Deus deu um recado para aqueles que estavam se vendendo para a grande Babilônia.
Agora Deus dá um recado para a igreja militante, para a igreja que está lutando. 1 Coríntios capítulo 15, 58, pode projetar? Primeira Coríntios capítulo 15, 58. Vamos ler todos juntos, bem alto? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Esse recado é para mim e é para você essa noite. Amém? Você recebeu? Amém. Aleluia. Ele está dizendo: permanecei firmes. Permanecei firmes. Irmãos, nós estamos caminhando para uma perseguição. Nós estamos caminhando para uma perseguição. Eu não sei se eu vou fazer parte disso, mas eu creio que os mais jovens vão passar pela grande perseguição. E esta semana eu estava ouvindo um pronunciamento da nossa presidenta Dilma, e ela estava falando exatamente sobre o documento único. Quem ouviu? Quem viu? O documento único. E ela estava dizendo exatamente isso. Por que não? Uma coisa tão boa, uma coisa tão eficaz, uma coisa que vai resolver tantos problemas. E essa é a preparação para o anticristo. E vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer escolhas. Mas a escolha do lado negativo, é isso que a igreja precisa entender. A escolha para o lado negativo vai ser tão boa, tão sedutora, que praticamente não tem como negar. Por que não? E aí você vai dizer: pô, mas eu estou ficando louco, eu estou ficando fanático, por que eu não vou aceitar isso? Todo mundo está aceitando. E uma das coisas que Deus diz para nós termos, e uma das coisas mais importantes na vida do cristão, discernimento espiritual. E com discernimento espiritual, ele diz também: provai os espíritos. Permanecei firmes. Amados, a igreja precisa estar inquieta. Inquieta com o que, pastor? Inquieta com uma coisa chamada santidade. Santidade. Por quê? Porque a igreja vendida, ela já está chamando certo de errado, e o errado de certo. É o nada a ver, o que é que tem? E o Senhor Deus nos alerta que chegaria um dia que ao mal chamariam bem, e ao bem mal. E chegou. Por isso precisa haver uma inquietação em nosso espírito com respeito à santidade. E o apóstolo Paulo, no momento da ceia do Senhor, a igreja de Corinto, ele diz exatamente isso: examine-se o homem a si mesmo. Eu peço que o pessoal ponha a mesa aqui, por gentileza.
E o apóstolo Paulo nos dá esse recado: examine-se o homem a si mesmo. E eu te pergunto, querido irmão, querida irmã, você tem examinado a sua vida? Ou você tem engolido as coisas do mundo, as coisas desse sistema, sem examinar? Eu já venho falando aqui há algum tempo, e eu vou repetir porque faz parte da nossa santidade. A igreja de Cristo, meus queridos irmãos, e a igreja judaica, a igreja de Cristo e a igreja judaica, o povo judeu e o povo cristão, por todas as gerações, por todos os séculos, nunca ousou fazer uma tatuagem. Os homens cristãos e os homens judeus nunca ousaram em toda a sua história colocar brinco nas suas orelhas. As mulheres de Deus nunca ousaram colocar vestidos ou roupas indecentes que provocassem as pessoas. A igreja de Cristo, ela sempre foi séria. O povo judeu sempre foi sério. Eu só estou trazendo isso como exemplo. É só um exemplo do quanto nós estamos lentamente nos vendendo e nos tornando, como diz a palavra de Deus, prostitutas. Porque a prostituta é aquela que se vende. E Deus, muitas vezes Ele chama a sua igreja assim. Se você ler o livro de Oséias, todo o livro de Oséias refere-se à igreja como prostituta. Mas quer saber de uma coisa? Deus continua amando essa prostituta. E Ele continua ensinando essa igreja. E Ele continua trazendo recados para essa igreja. Tome cuidado, sai dela. Porque Deus quer um povo separado. E essa é a palavra para santo. E Jesus está voltando. E Ele não vem buscar a prostituta. Ele vem buscar a noiva imaculada. A noiva que lutou. A noiva que sofreu. Mas que não se vendeu. Jesus vem para guerrear e julgar com justiça. Porque Ele é justo. E o seu julgamento é justo. Tem pessoas que vão chegar na presença de Deus e vão dizer: Senhor, o Senhor não vai me deixar entrar? Eu fui tão bom. Eu fui legal. Até curei enfermos. O Senhor vai me mandar, vai permitir que eu vá para o inferno? Mas eu expulsei demônios. E aqueles demônios que eu expulsei estão lá. É como um policial que prende um bandido e depois esse policial faz coisas erradas e vai preso e vai se encontrar com o bandido lá. A Bíblia diz que tem gente que acha que Deus está errado. Tem gente que acha que Deus está errado. E quer dar um jeito na palavra. Eu quero dizer, encerrando, que a igreja vendida
A igreja prostituta, ela vai descer para o lago de fogo. Mas que a igreja militante, a igreja sofredora, vai subir e reinar com Deus para sempre. Glória! No versículo 13 fala das marcas de sangue nas roupas de Jesus. E ele estava vestido com um manto salpicado de sangue. As marcas de sangue em seu manto trazem condenação para uns e traz salvação para outros. Porque o mesmo sangue que salva é o mesmo sangue que condena. Os judeus, no julgamento de Jesus, disseram que o sangue desse homem caia sobre nós. E querem saber de uma coisa? Faz 2000 anos e o sangue de Jesus tem caído sobre o povo judeu, causando-lhe o maior dos sofrimentos, causando dores e causando condenação. Mas o cristão, ele diz que o seu sangue nos perdoe. E Jesus perdoa. Faça o que você fizer, o que você fez. Tem pessoas que dizem, não, para mim não tem mais jeito. Você pode até pensar, acho que esse cara aí não tem jeito mesmo. Mas para Jesus tem. Ele diz para o pior dos pecadores, venha como você está. Venha com seus estupros, com suas mortes, com seus roubos, com sua prostituição, que eu te perdoo. Só não pode ficar como está. Um dia, o tempo da salvação vai se encerrar, e o tempo do julgamento vai começar. Somos dele, e ele é nosso. Que ninguém nos separe. Que o pecado não te separe. Porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando ele voltar, ele vai levantar a sua noiva imaculada, limpa, adornada, para o grande banquete, para o grande casamento. E ele vai nos fazer reinos e sacerdotes para sempre. E com ele reinaremos em novos céus, em uma nova terra, aonde habita a justiça, aonde não haverá choro nem lágrimas, e nem ranger de dentes. Você quer ir para esse lugar? Amém. Santifica a tua vida. Não se venda. Não se venda. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, meu irmão. Nós temos essa liberdade. Nós podemos nos examinar. Eu posso dizer, não, eu estou errado. Eu preciso mudar nesse lado. Eu preciso mudar no meu jeito. Eu preciso mudar meu jeito de falar. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Porque nós somos o povo de Deus na terra. Vamos ficar em pé? E para esse momento de Santa Ceia, queridos,